Eduardo, ontem a gente teve a derrota do Curitiba, né? Que também agora entra de vez nessa briga. Esse é mais um indício de que o Atlético só depende dele, tem uma situação ainda que um pouco complicada, mas que pode ser revertida e que pode garantir a permanência dele na Série A. Bom dia. Bom dia, Jânio. Jânio, o que nós estamos falando aqui dentro, né? Há 4 rodadas atrás, nossa situação era praticamente impossível, né? 9 pontos para você tirar em 10 jogos. Hoje ela se traz a 4 pontos de 2 concorrentes, né? Que estão fora da zona, tanto Ceará como Curitiba. Então ela é uma situação muito difícil ainda, porém acessível, né? Mas nós estamos trabalhando para isso. Sabemos da importância do jogo de domingo, né? Contra um concorrente. Sabemos que domingo não acaba o campeonato, mas é uma rodada que pode ser muito importante para o Atlético. Então nós estamos trabalhando para isso, para quem sabe a gente possa terminar essa rodada a 1 ponto. E você terminando a 1 ponto, faltando 5 jogos, as chances nossas de permanecer, elas aumentam em muito. Bom dia, Eduardo. Como é que você vê esse confronto contra o Ceará pela semana que o adversário teve? Por conta da invasão que teve dentro da Arena Castelão, a punição no STJD, jogador sendo cobrado dentro de campo, né, sendo rodeado por atletas. Como é que você espera o Ceará, até mais psicologicamente falando, né, você como um cara mais rodado, mais experiente dentro do futebol, como é que você vê toda essa situação? Primeiro, eu acho que é uma situação que infelizmente acontece no futebol brasileiro, né? Então, quem está no futebol brasileiro, como nós há muito tempo, acho que a maioria ou quase todos já passaram por essa situação de ter a cobrança. Claro que a invasão ela é uma situação ainda pior, né? Às vezes você tem a cobrança em CT, você tem a cobrança em hotel, isso aí nós vemos com mais frequência. Mas eu acredito que todos que estão no futebol já passaram por isso. Não seria o ideal, porque são trabalhadores e você tem que ser cobrado no dia a dia como trabalhador. Se você não estiver rendendo, você é dispensado, você tem a troca. Eu acho que isso seria o ideal, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, isso ainda acontece muito. Eu acho que o Ceará tem uma equipe muito experiente, né? Uma equipe com jogadores que rodaram por Europa, por vários clubes grandes, então isso aí não vai ser um empecilho para o Ceará. Pelo contrário, acredito que até uma motivação maior para os jogadores mostrarem a capacidade que eles têm. Então nós não podemos, isso aí não vai influenciar em nada dentro do jogo. Isso aí, ponto. Outra, tem um treinador experiente, que foi um dos maiores jogadores do mundo, jogou em várias equipes, seleção. Então, um cara que já passou por muitas situações, eu acredito que ele não vai deixar que isso influencie. O que nós temos que se preparar é para a qualidade do Ceará e para onde nós podemos tirar proveito do time do Ceará e aonde a gente tem que estar muito atento, como todos os outros jogos. Então, é isso que nós estamos focando. No Ceará e principalmente no nosso jogo. A gente fazer um jogo competitivo, fazer um jogo inteligente, porque aí sim, com o apoio do nosso torcedor, a gente tem chance de fazer um grande jogo e quem sabe uma grande vitória. Ô Eduardo, você ganha agora o retorno do Shailon, você tem a volta aí do Léo Pereira, você tem um elenco inteiro à disposição que há muito tempo não se tinha por aqui, né? Aí me parece que você mantém o mesmo time do jogo contra o Juventude, você não vai mudar em nada. O que te agradou nesse jogo contra o Juventude, apesar do resultado ter sido amargo, para você manter esse time, mesmo tendo muitas outras opções? Não, primeiro que nós trabalhamos nessa semana e vamos terminar amanhã fazendo as nossas variações, né? Eu acho que todos, como eu falei para eles antes do treino, todos trabalharam dentro de algumas funções que eles podem entrar no jogo. Primeiro, não foi só o jogo do Juventude e sim a sequência, né? Nós fizemos com essa equipe contra o Corinthians, fizemos um bom jogo, fizemos com essa equipe contra o Avaí, ganhamos um jogo que era determinante para a nossa esperança, né? Contra o Fluminense, o Rato não jogou, nós mudamos um pouco, mas mantivemos o Shailon. Contra o Palmeiras, sim, a gente mudou, colocou um time com 3 volantes naquele primeiro momento, porque nós achávamos para aquele jogo. E contra o Juventude voltamos. Não é definitivo, né? Claro que a tendência é essa, mas também trabalhamos outras situações com o Marlon, trabalhamos situações sem o Churim, porque o Churim também vai amanhã, nós vamos trabalhar, ver como que ele vai reagir do treino de hoje. Hoje foi o primeiro treino que ele realmente treinou mais forte, né? Então nós temos opções. E o que você falou, contra o Juventude nós não tínhamos o Shailon, não tínhamos o Léo para ser essa troca durante o jogo. Eu acho que o mais importante dentro de um jogo, o jogo é um jogo de xadrez.
Então você tem que ter a estratégia de entrar, você tem que ter as estratégias durante o jogo, se você estiver ganhando, se você estiver empatando, perdendo. E eu acho que o mais importante nesse momento crucial do campeonato é que nós estamos trabalhando, os jogadores estão entendendo e a gente tem várias estratégias para iniciar, se for com essa equipe, se for com outra equipe que treinou ontem. Nós treinamos N situações, né, de jogadores, então acho que o mais importante é a gente estar preparado para todas as situações dentro do jogo. Eduardo, o Atlético, dos times que estão brigando ali na parte de baixo da tabela, é o que mais pontuou, né? A gente fez esse levantamento ontem, o Atlético somou 13, o Curitiba 12 e o resto somou poucos pontos. Você acha que isso significa o quê? O que isso representa para vocês que estão nessa luta contra o rebaixamento, né? E como você classificaria esse jogo de domingo contra o Ceará? O jogo de domingo é o jogo que nós podemos dar um salto importante. Como eu falei, não é o jogo definitivo. Nós sabemos que em caso de derrota as coisas se complicam, principalmente em relação ao Ceará, que o adversário abriria 7 pontos, né? As 5 rodadas é uma situação difícil de você conseguir tirar, mas mesmo assim ainda estaríamos com possibilidades. E com a vitória, né, nós podemos encostar tanto no Ceará como no próprio Curitiba, se o Curitiba não vinha vencer o Inter, né? Então é o jogo da gente realmente entrar dentro do campeonato. Se a gente conseguir vencer, a gente realmente dá um salto para entrar no campeonato, para, como você falou, é um aspecto positivo. Nesse momento, principalmente pelo momento que nós vivemos aí, algumas rodadas atrás de 15 jogos com uma vitória, né? E hoje você, nas últimas 5 rodadas, ser uma das que mais pontuaram, isso aí é importante. Então, todo ponto positivo nesse momento que nós estamos vivendo, de zona de rebaixamento, há tantas rodadas, tudo que é positivo você tem que trazer. Mas isso aí não é influência. Dentro do jogo, 90 minutos, como eu falei, o Ceará tem uma equipe muito qualificada, jogadores experientes, jogadores financeiramente muito caro, mas a gente sabe que dentro do campo são 11 contra 11 e nós temos o fator torcedor, né? Toda vez que o Atlético conseguiu pôr 10, 12 mil pessoas dentro do Acioli, nesse clima positivo nós conseguimos resultado. Esperamos que domingo isso possa vir mais uma vez. Eduardo, é até em cima disso que eu quero perguntar. O Atlético tem, assim como os outros clubes, acho que todos eles vão ter 3 jogos em casa. Você acredita que se o Atlético fizer o dever de casa, 3 vitórias, ele encaminha essa permanência? E qual vai ser o papel do torcedor nesse momento tão decisivo? Eu acho que o torcedor vai ser 60%. Acho que 100% Deus, né? Deus que é Ele que vai ter que pôr a mão nos pés dos jogadores para a gente conseguir sair dessa situação. E o torcedor, 60% dentro de casa, como você falou, se ele nos apoiar, eu tenho certeza que vai nos apoiar como tem apoiado, desde 2019 que eu estou aqui, um crescimento muito grande. Eu lembro que na Série B de 2019 a média aqui era de 4, 5 mil pessoas, e hoje você pega uma média aí de 7, 8, 90% dos jogos nós conseguimos lotar o Acioli. Então ele tem feito um papel extremamente importante nesse crescimento do clube, e nós temos certeza que, não vamos nem falar do próximo jogo contra o Santos e depois Atlético, mas eu tenho certeza que domingo ele vai mais uma vez nos empurrar, nos apoiar aos 90 minutos, e tenho fé em Deus que no final dos 90 nós vamos poder estar comemorando essa grande vitória. 3 vitórias em casa, hoje praticamente está dando 41 pontos, né, Jânio? Se você conseguir ganhar os 3 jogos em casa e fazer 39, você sai para 3 jogos para buscar aí, quem sabe, uma vitória, ou até um empate, 2 empates. Então, se a gente conseguir essas 3 vitórias aqui, eu tenho certeza que a nossa permanência ela vai estar quase que assegurada com esses 3 jogos em casa. Valeu, rapaziada.